Vocês estão todos contentes, mas esperem para o que vem agora, não é? Também a minha Bíblia. Nós estamos numa série, obrigado, que temos vindo a falar acerca das promessas do Evangelho. E hoje nós vamos falar de uma promessa que todos nós gostamos muito. E eu acredito que vocês estão mesmo à espera de ouvir esta. Promessa de perseguições e aflições. É uma promessa do Evangelho. Perseguições e aflições. Vamos abrir as Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Nós hoje vamos direcionar este tema para sofrimento, dor e sofrimento, aflições. 2 Timóteo 3, versículo 12. E Paulo, a escrever a Timóteo, dizia assim: E também todos os que piamente, isto é, honestamente, querem viver em Cristo Jesus. Agora olhe para mim, quem é que está aqui que quer viver uma vida honesta em Cristo Jesus? Então vamos ler o resto do versículo. A seguir diz assim, vírgula, digam todos comigo, padecerão perseguições. Padecerão o quê? Perseguições. Amados, eu admiro muito Jesus Cristo, porque Jesus nunca mentiu, nunca nos mentiu. Ele sempre falou a verdade. Jesus Cristo nunca prometeu, enquanto vivermos neste mundo, Ele nunca prometeu viver sem sofrimento. Ele nunca prometeu isso. E se alguém prega assim, não está a ser verdadeiro. Porque não está nem sequer, por assim dizer, a copiar o que Jesus ensina. Então, sofrimento faz parte da vida humana. Da vida humana. Ele não nos mentiu. Aliás, Ele avisou-nos de um futuro sem alívio. As pessoas estão a pensar assim, isto agora passa, é passageiro, daqui a um ano estamos todos melhores, isto vai aliviar. Jesus falou-nos de um futuro sem alívio. É hoje que me vão despedir, irmãos. Um futuro sem alívio. Uns com menos dor, outros com mais dor. Porquê? Não sei. Há pessoas que sofrem menos que outras. Mas a verdade é que o sofrimento está presente na vida humana. E também nos crentes. Jesus nos advertiu para que nós sejamos vigilantes, sejamos prudentes, que nós possamos abrir os olhos. E também algo muito importante, orar sem cessar. Oração é muito importante. Nós precisamos de orar. Se há tempo que é necessário orar, é agora. Nós não temos feito muito isto aqui na igreja, devido a todos certos condicionalismos que sabemos, e agora evitamos também a reunião de sexta-feira aqui presencialmente, mas em casa, em qualquer lugar, nós podemos orar. Você pode orar. Eu posso orar. Orar sem cessar. Jesus disse, por exemplo, podem tomar nota, em Mateus 24, versículo 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nós estamos a caminhar para um momento de tempo em que a pressão e o sofrimento e a dor é tão forte na humanidade que até os escolhidos, neste caso aqueles que são de Cristo,
Se os dias não forem abreviados, porque Deus vai andar, o relógio vai andar depressa. Aliás, o tempo está a andar muito depressa, não sei se já reparou. Eu hoje acordei, como acordo sempre à mesma hora, e faço sempre as mesmas coisas, não é? E de repente olho para o relógio e tive uma sensação, o quê? Já? Mas eu estou à mesma velocidade dos outros dias, penso eu, não é? Mas há uma sensação estranha de que o tempo corre. E eu creio que isto é o Espírito de Deus que cobra o universo, que está a fazer com que o tempo fique abreviado. Porque se nós quiséssemos este tempo mais lento, com o sofrimento que está aqui, ninguém aguentava. Foi o que Jesus disse. Ninguém aguenta este tipo de sofrimento. Ao ponto de Jesus prever que vai chegar uma altura que o pânico e os ataques de pânico e as opressões serão tantas nas pessoas que nós vamos assistir a casos de pessoas a desmaiarem no meio da rua por ataques de pânico. Jesus disse isso. Você leia Mateus 24, leia Lucas 24 também, 22, 23. Você vai ver como Jesus não nos mentiu. Jesus sempre fala a verdade. Glória a Deus. E agora o mais interessante no meio disto tudo é que ele falando assim, tem pessoas que o amam e seguem-no. Porque normalmente nós temos tendência de seguir quem? Quem nos motiva a toda a hora. Aquelas pregações positivas. Vir para lá a sua boca, não falo nada disso. Por exemplo, falando agora num ambiente de igreja, quem é a pessoa que não gosta de receber uma profecia assim? Assim diz o Senhor. Vou olhar ali para a Carla. Carla, assim diz o Senhor. Tu vais ser uma mulher mais que vencedora. Tu vais ter um futuro fantástico e mais isto e mais... Bem, é só coisas boas. E a pessoa sai com os pelos no ar da igreja ao fim da reunião. Toda satisfeita, vai para casa. E agora imagine se alguém diz assim, Carla, assim diz o Senhor. Os próximos 10 anos da tua vida vai ser um inferno. O que é que a Carla ou alguém como a Carla diria? Para trás de mim, Satanás. Vira a boca para lá. Ou então alguém vai dizer assim, está amarrado. É? Então veja aí Lucas capítulo 2 e vamos ver uma coisa curiosa. Lucas 2. É hoje que me vão despedir, é hoje. Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, que era a vinda de Cristo, e o Espírito Santo estava com ele, sobre ele. Isto é, até antes de Jesus nascer, já o Espírito Santo vivia nas pessoas. Mas isto é só uma parte. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus. E disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, glória a Deus, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo, Israel. Olhe, para mim não fecha a Bíblia. Havia um ambiente de festa. José e Maria iam apresentar o menino a Deus, conforme o costume dos israelitas. Era um ambiente de festa, estava todo mundo animado. Uma criança nasceu. Estou a olhar ali para a Madalena, né? Está ali o pai com ela. Olha-me só para aquele bebê, olhem lá todos para ela. Tão bonita. É um ambiente de festa. E o bebê é assim ao colo dos seus pais. E todo mundo contente. E vai aqui o nosso amigo Simeão, cheio do Espírito Santo, e diz, este bebê é a luz para iluminar as nações, para a glória do povo de Israel. E toda a gente ouviu aquilo. Mas
agora à parte, sem ninguém ouvir, só ele e a Maria, nem sequer José ouviu, foi a Maria, a mãe de Jesus. E diz assim o versículo 33, e José e sua mãe se maravilhavam das coisas que ele lhe dizia. Agora o versículo 34, e Simeão os abençoou. E agora veja, vírgula, e disse a Maria, sua mãe, disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Isto é, não fecha a Bíblia, este tipo, desculpa a expressão, este rapaz, este bebé, vai ser um problema. Vai ser um problema de contradição. Vai trazer divisão. E mais, versículo 35, e uma espada traspassará também, vírgula, e depois, a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ele está a mostrar a Maria que aquela criança iria ter um fim complicado. Iria ter um fim complicado. Eis aqui uma profecia dada por um homem cheio do Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Esta criança é a luz para iluminar o caminho a muitos, mas vai ser um problema de contradição. Até hoje o mundo está dividido. E ele iria ser morto como uma espada que iria trespassar, mas não só trespassaria a ele, mas o próprio coração de Maria seria trespassado. Maria não morreu na cruz, mas como mãe ela sofreu, e sabemos pela leitura do Evangelho como ela sofreu com a crucificação de Jesus. Uma espada trespassou o coração daquela mulher. E então chama-se isso o quê? Sofrimento, dor, que veio sobre Jesus. Mas alguém pode dizer assim, pastor, mas sabe uma coisa? Está escrito que Jesus Cristo levou as minhas dores e o meu sofrimento para eu não sofrer mais. Então ele levou, ele tinha que morrer assim. Agora nós não, nós é tudo boa vida. Não. Quer ver agora, veja aí, João 21. João 21, versículo 18. Jesus fala com Pedro e vai avisar Pedro de que ele vai morrer de uma morte terrível. É uma profecia para Pedro. Diga comigo, ó glória. E diz aqui o versículo 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. De glorificar a quem? A Deus. A morte de Pedro glorificou quem? A Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Bem, um convite destes. Olha, tu vais morrer assim, e nós sabemos como Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, e foi perseguido até às altas instâncias. E Jesus advertiu a Pedro isso. E mesmo assim depois disse assim, Pedro, agora vem, segue-me. Quem é que gostaria de seguir alguém com um pronúncio destes sobre a tua vida? Mas se alguém dissesse assim, olha, a tua vida vai ser assim, tu vais ficar cada vez mais rico, vais ter 3 mansões, 1 iate e 7 aviões. Vem e segue-me. Eu já na hora, vou já. Os irmãos estão a entender? Veja também aí exemplo de Paulo, Atos 9. Atos capítulo 9. Paulo perseguia a igreja, como vocês sabem. Vocês estão com calor, querem que eu ligue o ar-condicionado? Ou está bem assim? Está bom? Bem. Vamos lá então. Zé, abre-me só ali a cortina, pode ser? Atos capítulo 9. Paulo andava a perseguir a igreja e ele dava ordens para matar os cristãos.
e ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Ele ficou cego e depois Jesus disse para ele ir a ter a casa de um discípulo chamado Ananias, que Ananias iria dizer a ele o que é que ele tinha que fazer. E a certa altura, no versículo 16, olha o que o Senhor diz a Ananias, porque Ananias estava desconfiado, mas o Senhor teve que falar a Ananias dizendo a ele assim: recebe esse homem, porque ele vai me servir. E olha o que é que Deus disse a Ananias, versículo 16, digam todos comigo: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu pergunto, quem é que está aqui disponível a padecer pelo nome de Jesus? Ai, pastor, pelo amor de Deus, não fala assim. Então essa história de que Jesus levou todo o sofrimento para ele não sofrer mais, como é que é isso? Não é? Se fosse assim, Pedro não ia sofrer da maneira como sofreu. Paulo não ia padecer da maneira como padeceu. Nós sabemos como é que ele padeceu. Sabemos como ele morreu também. Já várias vezes eu tenho dito aqui, o grande segredo da nossa vida não é o modo como tu morres, mas como vivemos como cristãos, confiantes. Porque nós sabemos que a nossa verdadeira vida e o nosso verdadeiro lugar não é aqui. Porque há uma nova Jerusalém à nossa espera. Há uma cidade cujo Senhor é o primeiro-ministro, a luz de todos os povos, a nossa luz. E Ele foi e disse-nos: vou-vos preparar lugar, não vos deixarei órfãos, mas eu vou-vos preparar lugar. E para onde eu for, vocês estarão comigo também. Glória a Deus. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, pastor. Tende bom ânimo. Porque assim como eu venci o mundo, porque Jesus foi atribulado, Jesus teve dor, Jesus sofreu, mas Ele venceu o mundo. Como é que Ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo porque Ele não vendeu a alma dele a ninguém. Os irmãos estão a entender? Ele não se deixou vender. O que é uma pessoa de caráter? Uma pessoa de caráter é aquela pessoa que quando está sozinho, eu creio que esta é uma boa definição, quando ninguém está a ver o que você faz, você tem toda a oportunidade para fazer a asneira na vida, mas você escolhe em não fazer. Você tem a oportunidade para roubar, mas não rouba. Você tem a oportunidade para mentir, mas não mente. Você tem a oportunidade para fazer esquemas, mas não faz. E não faz não é porque você está a ser vigiado, você está sozinho, porque o verdadeiro caráter não se demonstra quando você está a ser vigiado por alguém. O verdadeiro caráter demonstra-se quando ninguém está a ver nada, o que é que você decide naquela hora. E Jesus não vendeu o caráter dele por nada. Ele foi justo, ele foi íntegro, ele cumpriu a missão dele até o fim. Passou por dor, passou por sofrimento e ele venceu o mundo. E assim ele também nos diz a nós que nós podemos vencer este mundo, apesar de tanta dor e tanto sofrimento que nos rodeia, nós podemos também vencer este mundo, não nos deixarmos vender por nada. Irmãos, a nossa tendência é fugir da dor e do sofrimento. Nós muitas vezes até dizemos, eu já ouvi famílias, por exemplo, em que o avô, a avó faleceu e faleceu num estado lamentável, às vezes numa figura assim, não ficou muito bem tratado. E às vezes o pai e a mãe dizem assim, tu não vais ao funeral, tu não vais ver mais o avô nem a avó, porque eu não quero que tu vejas o teu avô e a tua avó neste estado, para que tu fiques sempre com uma imagem boa deles. Nós estamos sempre a fugir. E eu pergunto, qual é o problema de nós vermos as pessoas de idade a passarem o que estão a passar? Qual é o problema de mostrarmos isso? Os nossos filhos têm que saber que sofrimento e dor existe, é real. Nós não vivemos no país da Barbie, nem da Alice do País das Maravilhas. Nós vivemos num mundo
terrível, num mundo mau, num mundo onde há muita dor e muito sofrimento. E nós temos que ensinar aos nossos filhos que muitas vezes nós passamos por situações diferentes e difíceis, e assim como o avô e a avó estão naquele estado, vai chegar um dia que se calhar você e o seu filho, ou seja quem for, vai passar pelo mesmo estado também. E nós não estamos a preparar as pessoas para a dor e para o sofrimento. Nós andamos a preparar uma geração só para as coisas boas. Ninguém quer nada de mal. Toda a gente só quer coisas boas. Eu entendo isso, eu também. Mas não podemos fugir a isso. Não podemos fugir a isso. Veja aí Jeremias capítulo 10. Jeremias 10, versículo 19. Nós vamos ver aqui um profeta, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo também, que a certa altura foi acometido por dor e sofrimento. E veja que Jeremias não foge à dor nem ao sofrimento. Jeremias enfrenta a sua dor, enfrenta o seu sofrimento e busca em Deus a sua cura. Amados, a boa notícia é esta, não quero ser muito negativo hoje, mas quero dizer a vocês o seguinte: nós temos uma boa notícia que já vou dar daqui a pouco. Vou já adiantar. E a boa notícia é esta, que nós podemos estar a passar por momentos de dor e de sofrimento, porque elas existem, e Jesus não prometeu livrar-nos disso no sentido de não experimentarmos. Vamos sempre experimentar dor e sofrimento, mas a boa notícia é que se nós agirmos corretamente na atitude certa e procurarmos ajuda a Deus, Ele é quem nos alivia da dor e do sofrimento também. Ele nos alivia. Glória a Deus. E veja aqui Jeremias, no versículo 19, diz assim, olha o que ele diz. Uma coisa muito importante é nós admitirmos, às vezes há pessoas que vivem em estado de negação. Isso é mau. Não é? Faz lembrar aquela pessoa que contava-se a história de que um cão lhe mordeu e depois a pessoa dizia assim, o cão não me mordeu, o cão não mordeu. Não, se mordeu é porque mordeu. Não se pode falar negativo. Não, amados, nós não podemos viver em estado de negação. Nós temos que falar a verdade. E se há momento fantástico de nós falarmos a verdade e de escancararmos o nosso coração adiante de Deus. Porque Deus sabe tudo. E então olha o que ele diz aqui. Digam todos comigo, ai de mim por causa do meu quebrantamento, isto é, por causa do meu sofrimento. E agora leio eu, diz assim, a minha chaga me causa grande dor. Ele assumiu, eu tenho uma chaga que me causa uma grande dor. E eu havia dito, certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. Ele pensou, bem, tenho que suportar isto o resto da minha vida. E há casos assim. Há casos de pessoas que vão estar enfermas o resto da vida delas. E mais, não significa que essas pessoas morram cedo. Eu conheço casos de pessoas que suportaram enfermidades durante 80, 90 anos. Porque há enfermidade que não é para a morte, mas que causa sofrimento, causa dor. E este homem diz, certamente isto é a enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda, neste caso ele usava-se da tenda porque Jeremias estava exilado na Babilónia. E ele dizia, a minha tenda, a minha casa está destruída. Olha, irmãos, olha para mim. Quantas vezes já aconteceu na nossa vida, a gente está diante de uma situação e a gente diz assim, eu estou completamente destruído, não sei o que é de fazer à minha vida. A minha casa está destruída. A minha casa está destruída. A minha tenda está destruída. E todas as minhas cordas que sustêm a tenda, os pilares que sustêm a casa, se quebraram. E pior, olha o que acontece aqui. Os meus filhos foram-se de mim. Os meus filhos foram-se de mim. E pior ainda, alguns deles, ou se não todos, e não existem. Uns podem não existir porque já partiram, faleceram. Outros podem até não existir porque não ligam nenhum aos seus pais. E isso causa dor.
E isso causa sofrimento a um pai ou a uma mãe. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. E agora pior ainda, olha aqui esta expressão dele. Eu acho esta verdade, esta transparência de Jeremias fantástica. Diz assim: ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Oh, meus amados, por falar em cortinas, temos alguém que levanta as cortinas, temos ali a Raquel. Mas sabe uma coisa, agora deixando piada de parte, esta é uma situação difícil que qualquer ser humano pode viver. E eu pergunto aqui, quem é que já passou aqui por um momento em que parece que você está completamente sozinho e não há ninguém que estenda a mão sobre a sua vida para ajudar a reconstruir a sua tenda? Eu já passei assim. Momentos difíceis. E ele até diz porquê? Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. E isto aqui, eu quero transportar isto, apesar de ele não estar a falar disso, mas eu quero transportar isso para os tempos de hoje. Muitas vezes nós devemos procurar na igreja esse suporte. Para a igreja tem este papel de ajudar a estender a mão para ajudar as famílias a esticarem as cordas da sua tenda e voltar a montar a sua tenda que vinha destruída. A igreja tem que ajudar o povo, porque muitas pessoas chegam à igreja completamente destronados, abandonados, com as suas vidas todas partidas. E às vezes, como ele diz aqui, os pastores se embruteceram, os líderes se embruteceram, aqueles que deviam ajudar se embruteceram. Pensam neles e no bolso deles e no bem deles e esquecem-se de ajudar as famílias que têm as suas vidas, as suas tendas completamente destruídas. Mas apesar disso tudo, apesar dele apresentar estes argumentos, ele busca confiança em Deus. E olha o que ele diz aqui assim, versículo 22, eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma assolação e uma morada de dragões. Ele prevê que a vida não vai ficar, o futuro dele não vai ficar melhor, ele tem essa percepção. E isto é muito importante nós também termos esta percepção. O alívio não vai aliviar, a pressão não vai aliviar. Nós temos que aceitar esta realidade que o mundo hoje está a viver, neste sentido de que a pressão está aí. Mas, diga comigo, mas, aleluia, versículo 23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Eu acho esta expressão fantástica, porque ele aqui se humilha diante de Deus, e nesta posição de humildade diante de Deus, ele está a dizer a Deus assim, por outras palavras, eu sei que eu como homem, por mais que eu planeie os meus caminhos, o meu caminho não me pertence a mim, mas pertence a ti, Senhor. És tu que me guiarás no meu caminho, tu preparás um caminho para mim. E eu quero dizer a vocês, meus amados, o Senhor prepara caminhos para todos nós, para nós ultrapassarmos a pressão que estamos a sentir, a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento. O Senhor prepara. Ainda vimos agora esta questão das eleições nos Estados Unidos. Toda a gente achava, e o próprio atual presidente achava que ele ia vencer, mas o caminho é do Senhor, porque nós pensamos que o caminho é nosso, mas o caminho é do Senhor. E se nós nos humilharmos e aceitarmos que Ele é poderoso para guiar em todos os nossos passos, em todo o caminho que temos que caminhar, então vamos confiar nele, porque Ele tem coisas melhores para cada um de nós. E agora veja a humildade deste homem, versículo 24, diz assim, castiga-me, ó Senhor. O que é que ele está aqui a pedir? Ele está a pedir, por outras palavras, assim, disciplina-me, Senhor. E sabe o que é que nós estamos a precisar nestes tempos novos? De disciplina. Porquê? Porque temos que mudar de alguns hábitos, temos que mudar de algumas situações. Estávamos habituados se calhar íamos às compras a uma certa hora, agora não podemos ir, se calhar estávamos a pensar fazer assim, fazer assado, então dizemos a Deus, ó Deus, disciplina-me. Mas também temos que pedir a Deus, ó Senhor, olha aqui a ousadia deste homem,
castiga-me ou disciplina-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não reduzas a nada. Eu acho isto de uma intelectualidade, uma inteligência absolutamente fantástica desta oração, deste profeta a Deus. Amados, estamos a chegar à hora do meio-dia, mas para a semana eu quero ensinar uma outra coisa e vou continuar este tema. Já ficam a saber, para a semana vamos continuar este tema. E o que eu vou continuar para a semana é dizer o seguinte, que apesar de haver dor e sofrimento, e que não há nada que possamos fazer para evitar que isso aconteça na nossa vida, nós temos um escape, e esse escape chama-se Jesus Cristo, que se nós formos aos pés dele, se nós formos a Jesus, nós podemos buscar nele cura para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Porque depois há o outro lado da moeda também, que é o seguinte: há muitas pessoas que estão viciadas no sofrimento, se auto-vitimam a toda a hora, porque a dor tem um tempo de luto, tem um tempo, mas se passado esse tempo, a dor já não está lá, mas as pessoas continuam-se a agarrar ao sofrimento, continuam a perpetuar o sofrimento. E nós temos que aprender esse lado da moeda também. Apesar de Jesus não prometer coisas fáceis, mas ele também promete e nos ajuda a não perpetuarmos o sofrimento na nossa vida. E é isso que eu quero ensinar para a semana. Eu quero terminar apenas com este versículo, Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, versículo 18. E eis aqui o início da mensagem da semana que vem, que diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode. O que é que significa pode? Pode. Ainda há bocado o Hugo falava do exemplo do Ferrari. Quem pode, pode. Então, veja, diz aqui assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Glória a Deus. Ele pode socorrer aqueles que são tentados e que são tentados a perpetuar o seu sofrimento. Nós podemos ter em Cristo o nosso socorro. E nós vamos entender melhor Isaías 53 para a semana. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque quando ele retira a dor, o sofrimento é quebrado. Ele tira-nos a dor. Há uma grande diferença entre dor e sofrimento. E quando aquela dor é curada, o sofrimento não se perpetua, a não ser que você lhe dê razão de se perpetuar. E é isso que nós temos que aprender, a não perpetuar o sofrimento de uma dor que nós podemos ter tido, ou de várias dores que nós podemos ter tido ao longo da nossa vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, te quero agradecer por esta palavra. Te quero agradecer pelo ensino da Tua Palavra. Ajuda-nos a entender estas verdades. Guia os nossos passos, Senhor. E eu te peço sabedoria para nós continuarmos esta série acerca das promessas do Evangelho. Sabemos, Senhor, que não é possível vivermos sem dor e sem sofrimento, mas é possível não perpetuá-lo 24 horas todos os dias da nossa vida. Então ajuda-nos a entender esta verdade. Guia os nossos passos, guia o nosso caminho, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, e todos digam comigo, amém e amém. Deus abençoe, meus
Antes de terminarmos, quero dar a oportunidade, vou pedir também ao grupo de louvor para chegar aqui, os irmãos que quiserem participar também financeiramente com as vossas ofertas, com os vossos dízimos, podem o fazer também. Quero desde já agradecer toda a vossa generosidade, tem sido fantástico e tem permitido que a igreja vá para a frente. Quero também dizer o seguinte aos irmãos: apesar de nós estarmos mais limitados nas nossas ações, eu quero dizer que se alguém precisar de uma declaração da igreja para ir dar apoio a um irmão, para ir visitar um familiar que precisa de apoio, alguém que já tem uma certa idade que não pode ir às compras, você terá que fazer compras na vez dessa pessoa, e se precisar de uma declaração para se mover perante as autoridades, peça à igreja. Eu depois explico como é que você faz, eu envio essa declaração assinada e é legal para nós podermos apresentar às autoridades competentes. Também dizer a vocês que peço o favor, se alguma família tiver a passar por algum momento mais difícil, seja que área for, não deixe de comunicar, não deixe de falar connosco, nós estamos aqui como família para nos ajudar uns aos outros, está bem? E era isso que eu queria dizer. Então nós vamos louvar ao Senhor e os irmãos estão à vontade, vamos fazer isto para não virmos todos ao mesmo tempo, primeiro os irmãos daqui, depois os do meio e depois daquele lado ali, está bem? E eu vou pedir ao meu filho para me ajudar também, glória a Deus, e vamos louvar ao nosso Deus neste dia. Os irmãos estão lá em casa também, se quiserem participar financeiramente, está a passar também os dados que são necessários, está bem?